O milionário entrou na igreja para zombar, mas o pastor disse algo que fez ele cair de joelhos. Era um domingo chuvoso, quando os portões de ferro da pequena igreja do bairro São Marcos se abriram com um estrondo. Os fiéis se viraram assustados, e o som do salto de couro batendo contra o chão ressoou como uma afronta ao sagrado. Um homem de terno cinza, óculos escuros e expressão arrogante caminhava entre os bancos com desprezo nos olhos. Era Henrique Vasconcelos, o bilionário excêntrico que todos conheciam por escândalos, festas e frases ofensivas. E naquele dia, ele entrou na igreja não para buscar fé, mas para zombar dela. Mal sabia ele que sairia dali com a alma em pedaços e um novo coração. Henrique tinha 42 anos. Era CEO do Grupo Vasconcelos, com fortuna avaliada em mais de 8 bilhões. Seu rosto era capa de revistas, e sua fama era tão grande quanto sua frieza. Cresceu sem mãe, abandonado por ela aos 5 anos e criado por um pai alcoólatra que o espancava enquanto gritava que religião era coisa de fraco. Desde então, Henrique jurou que nunca acreditaria em nada, além do poder e do dinheiro. Para ele, Deus era uma invenção para os pobres se sentirem menos miseráveis. E foi justamente essa arrogância que o levou até aquela igrejinha escondida. Um amigo o desafiou. Você tem coragem de ir até uma igreja e zombar de um culto ao vivo? Ele riu. Faço melhor. Vou interromper o culto e fazer uma doação de 100 mil só para ver o pastor se humilhar. Aquilo não era apenas zombaria. Era uma ferida aberta, escondida por trás de um império. A congregação observava, entre espanto e temor, enquanto Henrique atravessava o corredor central. O pastor, um homem negro de cabelos grisalhos e olhos serenos, não se mexeu. Seu nome era Pastor Elias, e sua história era tão sofrida quanto verdadeira. Ex-viciado, havia perdido a esposa e 2 filhos em um acidente em 1998, e sua conversão foi sua salvação. Desde então, dedicava sua vida a acolher os perdidos, mesmo os que entravam com o coração endurecido como pedra. Henrique chegou até o altar e bateu palmas, interrompendo a leitura da Bíblia. Com licença, senhor pastor, ou devo dizer, senhor manipulador de sentimentos alheios, zombou, fazendo os fiéis murmurarem. Vim fazer uma oferta, 100 mil reais, mas com uma condição. Quero que o senhor diga agora, olhando para todos aqui, que esse dinheiro compra a salvação. Silêncio. O desafio estava lançado, e a atmosfera pareceu congelar. O pastor Elias caminhou lentamente até ele. Não havia raiva em seus olhos, apenas compaixão. Olhou direto para o rosto altivo de Henrique e disse algo que fez todos na igreja prenderem a respiração. Seu dinheiro não compra salvação, mas a sua dor. Essa, sim, pode te levar direto para os braços de Deus. Henrique riu. Riu alto, com escárnio. Eu não sinto dor nenhuma, velho tolo. Sinto poder. Sou invencível. Mas naquele instante, o olhar de Elias atravessou aquela armadura, e ele falou novamente, agora com voz firme. Você perdeu sua mãe aos 5 anos, não foi? Henrique congelou. Ninguém sabia daquilo. Nem mesmo os jornalistas mais curiosos haviam conseguido essa informação. Como você sabe disso? Deus conhece sua história, Henrique. Conhece sua raiva, seu vazio, seus gritos abafados. Ele estava lá quando você chorou escondido no armário, quando apanhava e ninguém via. E está aqui agora, disse Elias, aproximando-se mais. Você não entrou aqui por acaso. Você veio porque sua alma gritou mais alto que sua arrogância. O bilionário não respondeu. Os olhos começaram a brilhar, mas ele virou o rosto tentando esconder. Pela primeira vez em décadas, sentiu-se visto. Não como um milionário, mas como um menino quebrado. Por trás desse terno caro, tem um filho ferido pedindo socorro. E eu não vou te envergonhar aqui, Henrique. Não preciso da sua oferta, mas se você quiser, posso orar por você. O silêncio na igreja era absoluto.
O ar parecia pesado. E então aconteceu o impensável. Henrique caiu de joelhos. Não por pressão, nem por culpa. Foi como se o peso de uma vida inteira caísse sobre seus ombros de uma só vez. A infância esquecida, o pai violento, os relacionamentos vazios, os vícios escondidos, os sorrisos falsos. Tudo explodiu dentro dele. E ele chorou. Chorou como quem sangra por dentro. Não havia mais o bilionário. Só o menino de 5 anos, perdido, sozinho, buscando colo. O pastor Elias se ajoelhou ao lado dele e, com um simples gesto, colocou a mão em seu ombro. Você não precisa entender tudo agora, só precisa saber que é amado, que Deus nunca desistiu de você. A igreja inteira se emocionou. Alguns choravam, outros oravam em silêncio. Ninguém jamais imaginaria presenciar aquilo. E ninguém jamais esqueceria. Henrique ficou ali por longos minutos. Depois se levantou, ainda trêmulo, e saiu da igreja sem dizer uma palavra. Mas algo dentro dele havia mudado. E era só o começo. Do lado de fora, seu motorista perguntou: "Tudo certo, senhor?" Henrique respondeu com voz baixa: "Não, mas vai ficar." E pela primeira vez, olhou para o céu. Não com arrogância, mas com dúvida e esperança. E assim terminava aquele domingo. Não com uma zombaria, mas com o primeiro passo de um homem rumo à verdade que tentou negar por toda a vida. O que ele não sabia é que seu passado ainda guardava segredos capazes de destruir tudo, ou de finalmente curá-lo. Na manhã seguinte, Henrique acordou diferente. Pela primeira vez em anos, não sentiu vontade de olhar o celular ou verificar os relatórios da empresa. Seu quarto, na cobertura de 680 metros quadrados, estava silencioso, mas o barulho em sua mente era ensurdecedor. O rosto do pastor, as palavras ditas, o gesto de compaixão, tudo girava em sua cabeça. E quanto mais ele tentava esquecer, mais o sentimento voltava. Algo tinha sido tocado e não podia mais ser ignorado. Ele tentou voltar à rotina. Mandou um áudio ríspido para a assistente, cancelou todas as reuniões do dia e pediu para não ser incomodado. A casa estava silenciosa. Nem mesmo a governanta ousou entrar. Henrique pegou um uísque. Eram 10 horas da manhã. Mas ao levar o copo à boca, se viu refletido no cristal. Aquela imagem lhe causou nojo. "O que estou fazendo?" sussurrou. E com raiva de si mesmo, arremessou o copo contra a parede. O som do vidro se espatifando ecoou como um grito preso na alma. Sentou-se no chão, sozinho, e ali ficou por horas. Lembranças começaram a emergir como fantasmas. A noite em que a mãe saiu e nunca mais voltou. O choro abafado debaixo da cama. O cheiro de álcool nas roupas do pai. A primeira surra com cinto. O dia em que fugiu de casa aos 15 anos. E o momento em que decidiu que nunca mais dependeria de ninguém. Aquela dor crua estava viva. Não importava o quanto dinheiro ele tivesse. Não havia como enterrá-la. Às 16 horas, Henrique tomou uma decisão impensável. Voltou à igreja. Foi de carro comum, sem seguranças. Ao chegar, o templo estava vazio. Ele entrou com passos hesitantes. Sentou-se no último banco, como quem não queria incomodar. Mas o pastor Elias apareceu, como se já estivesse esperando. "Voltou cedo, filho." A palavra filho ecoou como bálsamo. Henrique respirou fundo. Eu não sei porquê. Só não consigo parar de pensar em ontem." Elias sorriu com ternura. É o Espírito de Deus começando a limpar feridas antigas. E quando ele começa, é impossível ignorar. Henrique olhou ao redor como se buscasse algo. "O senhor falou coisas que ninguém sabe. Como sabia da minha mãe?" Elias se aproximou e respondeu com sinceridade. "Eu não sabia, mas Deus sabia. E ele quis que você soubesse que nunca esteve sozinho." Henrique sentiu os olhos arderem de novo, mas resistiu. "Não estou pronto para me tornar um desses fiéis. Nem sei se acredito." Elias assentiu com calma. "Ninguém nasce pronto.
E Deus não quer perfeição. Ele quer verdade. Você quer entender tudo de uma vez, mas às vezes, o primeiro passo é só sentar e ouvir. Henrique ficou em silêncio. Elias continuou. Volte amanhã. Não precisa falar. Só escute. A verdade encontra a gente quando a gente para de fugir. Henrique voltou no dia seguinte e no outro. Passou a frequentar os cultos discretamente. Ficava sempre no fundo, observando. Não rezava, não cantava, mas ouvia. E pouco a pouco, algo dentro dele começava a mudar. Sentia vergonha do passado, mas também esperança de um futuro que nunca havia imaginado. Até que, numa tarde de quinta-feira, algo inesperado aconteceu. Ele estava saindo da igreja quando uma mulher se aproximou. Tinha cerca de 38 anos, cabelos cacheados, óculos grandes e expressão surpresa. Henrique? Ele franziu a testa tentando lembrar. Sou eu, Mariana, do abrigo São Luzia, 1995. Você me ajudou a fugir. O coração dele parou por um segundo. Mariana. Uma lembrança abafada explodiu como uma bomba. Henrique tinha 15 anos quando fugiu de casa e foi parar num abrigo. Lá, conheceu Mariana, uma menina que sofria abuso do padrasto. Certa noite, ele roubou as chaves do caseiro e ajudou Mariana a escapar pela janela dos fundos. Depois disso, ele nunca mais a viu. Você está viva? Sussurrou incrédulo. Ela assentiu, emocionada. Sim, estou viva. E, Henrique, você salvou minha vida. Nunca esqueci de você. Henrique ficou sem palavras. Aquilo era demais para processar. Mariana sorriu. Ouvi que estava frequentando essa igreja. Trabalho aqui no projeto social com o pastor Elias. As crianças daqui conhecem seu nome. Mas não esse lado de você. Ela tocou no braço dele com carinho. Talvez seja a hora de mostrar para elas quem você realmente é. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. Mariana havia despertado algo que ele pensava ter perdido há anos: propósito. E junto com essa descoberta veio uma carta. Uma carta deixada pela governanta da casa, que trabalhava com ele há mais de 20 anos. Ao abrir, as mãos dele tremeram. Era da própria mãe. A governanta havia guardado por todo esse tempo, achando que um dia ele estaria pronto. A carta estava amarelada, escrita à mão, datada de 15 de maio de 1987. Ele tinha apenas 5 anos. A mãe explicava que precisou fugir para proteger a si mesma e a ele do pai violento, mas que nunca deixou de amá-lo. Você sempre foi a razão da minha força, Henrique. E mesmo de longe, orei todos os dias para que seu coração não endurecesse. Te amo eternamente, mamãe. As lágrimas escorriam como chuva. Henrique caiu de joelhos no chão do quarto, carta no peito, e gritou com dor e libertação. Era como se o tempo tivesse voltado, o abraço que nunca teve, o amor que achou que não existia, a verdade que foi escondida por tanto tempo, finalmente encontrava seu lugar. Mas o destino ainda guardava um golpe. Naquela mesma semana, um homem apareceu na porta da igreja, alto, de barba grisalha e olhos idênticos aos de Henrique. O pastor Elias o reconheceu na hora. Era Carlos Vasconcelos, pai de Henrique, vivo, e disposto a contar uma verdade que mudaria tudo, inclusive o motivo real pelo qual a mãe havia desaparecido. Carlos Vasconcelos estava parado na entrada da igreja com os braços cruzados e o rosto carregado de arrependimento. O pastor Elias o encarou por longos segundos, como se pesasse o espírito daquele homem. O silêncio era pesado. Henrique estava nos fundos, ajudando a carregar cestas do projeto social com Mariana, quando Elias o chamou com um olhar sério. Henrique, tem alguém aqui que você precisa ver. Ao sair, Henrique congelou. Aqueles olhos, aquela postura, era impossível não reconhecer. O mundo pareceu girar ao contrário. Você... Carlos respirou fundo. Sou eu, filho. Mas a palavra filho foi como veneno nos ouvidos de Henrique. Você perdeu o direito de me chamar assim há décadas.
A tensão era visível. Mariana se aproximou devagar, preocupada. Elias manteve o clima calmo. Vamos conversar dentro. Tem coisas que precisam ser ditas. Sentaram-se numa sala reservada, onde o silêncio cortava mais que palavras. Henrique estava de pé, inquieto. Carlos sentou-se com dificuldade. Os anos haviam sido duros com ele. Eu sei que sou o último homem que você quer ver, e talvez eu mereça esse ódio, mas você precisa ouvir a verdade sobre sua mãe. Henrique cruzou os braços. Ela fugiu por sua culpa. Eu não preciso saber mais nada. Carlos abaixou a cabeça. Não foi bem assim. Ele então tirou uma foto antiga do bolso. Era da mãe de Henrique, sorrindo ao lado de outro homem, um que Henrique não conhecia. Esse é Paulo, irmão dela, um policial federal infiltrado. Na época, sua mãe descobriu um esquema perigoso dentro da empresa onde eu trabalhava. Ela soube demais e começaram a ameaçá-la. Foi Paulo quem arquitetou a fuga. A versão de que ela fugiu de mim foi uma mentira criada para protegê-la. E a você? Henrique balançou a cabeça confuso. Então, você não batia nela? Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Henrique, eu nunca toquei na sua mãe, mas eu errei por não protegê-la. Eu tinha medo de reagir contra os poderosos que queriam silenciá-la, e por covardia, permiti que ela fosse embora sem lutar. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E depois que ela sumiu, eu me afundei. Deixei você sozinho. Me culpo por isso todos os dias. Henrique caiu sentado como se o chão tivesse desaparecido. A raiva que o alimentava por anos agora era um buraco vazio. Mariana se aproximou e tocou no ombro dele. Talvez seja a hora de curar isso. Carlos puxou do bolso mais uma carta, escrita à mão. Sua mãe escreveu essa carta antes de morrer. Ela me pediu que entregasse a você quando fosse a hora, e essa hora chegou. Henrique pegou a carta com mãos trêmulas. O envelope estava selado com cera vermelha. Dentro, a letra da mãe. Meu querido Henrique, se você está lendo isso é porque finalmente a verdade encontrou você. Não julgue seu pai com os olhos da dor, mas com os olhos da verdade. Ele errou, sim, mas também foi vítima do medo. Eu te amei em cada segundo longe, e nunca deixei de orar para que um dia a nossa história fosse redimida. A carta terminou com um pedido. Perdoe, filho. Não carregue essa corrente para sempre. O perdão é o que nos faz livres. Henrique chorou baixinho, encostado na parede da igreja, carta no colo. Carlos apenas o olhava, sem ousar se aproximar. Elias suspirou. A verdade liberta, mas o perdão salva. Naquela noite, Henrique voltou para casa sem dizer nada. O silêncio era o único abrigo possível. Nos dias seguintes, Henrique não voltou à igreja. Mariana mandou mensagens, mas ele não respondeu. Estava processando tudo. Releu a carta da mãe dezenas de vezes. Olhou para a foto do tio Paulo e buscou arquivos antigos. E foi assim que descobriu algo surpreendente. Paulo havia sido assassinado em 1989, 2 anos depois do desaparecimento da mãe. E sua morte foi classificada como acidente de trabalho. Mas havia indícios de envolvimento de empresários ligados à antiga firma de Carlos. Aquela descoberta reacendeu o espírito de justiça em Henrique. Pela primeira vez, não era sobre vingança, mas sobre dar voz ao passado. Procurou Mariana e Elias, contou tudo e tomou uma decisão inesperada. Financiaria um documentário sobre a vida da mãe e do tio, revelando o que aconteceu e ajudando outras famílias que foram silenciadas por poderosos. Henrique olhou para Elias e disse com os olhos firmes: Se eu tenho uma missão agora, é essa, dar voz a quem nunca foi ouvido. E talvez isso me ajude a encontrar paz. Elias assentiu. Você está no caminho, Henrique, e não está mais sozinho. Mas quando tudo parecia se acalmar,
Uma notícia saiu nos jornais. Henrique Vasconcelos, herdeiro de um dos maiores impérios financeiros do país, agora envolvido em investigação contra empresas do próprio pai. Carlos viu a manchete e procurou Henrique com urgência. Você vai destruir tudo o que construímos? Henrique respondeu com calma. Não, eu vou limpar o nome da minha mãe. E no caminho, talvez salvar outras mães também. A guerra estava só começando. Henrique sabia que, ao mexer com verdades enterradas, também estava cutucando feras adormecidas. O documentário começava a tomar forma com a ajuda de Mariana, que, além de jornalista, tinha conexões importantes na imprensa independente. O projeto ganhou o nome de Silêncio que Mata. Henrique financiava tudo do próprio bolso, da produção à distribuição, mesmo sabendo que isso atrairia inimigos. O primeiro episódio seria lançado numa coletiva de imprensa no salão da igreja, que agora era também um centro comunitário. O pastor Elias orava diariamente pela proteção de Henrique, e Mariana cuidava de cada detalhe como se fosse sua missão pessoal. Mas nos bastidores, o clima era de tensão. E-mails anônimos começaram a chegar com ameaças veladas. Um deles dizia: enterre o passado, ou será enterrado com ele. Henrique não se intimidou. Pelo contrário, sua determinação crescia. Eles estão com medo, e é exatamente por isso que eu não vou parar. Na coletiva, ele subiu ao palco e, antes de exibir o episódio, fez um discurso breve e firme. Hoje, não falo como herdeiro, mas como filho de uma mulher calada pelo medo. Esta história não é só minha. É de todos os que foram silenciados. A sala aplaudiu de pé. Mas alguém, nos fundos, observava em silêncio. Um homem de terno preto e olhar frio. Após a exibição, o vídeo viralizou. Nos dias seguintes, jornais independentes, redes sociais e até programas de TV começaram a repercutir o conteúdo. Nomes de empresas, datas e documentos que ligavam o sumiço de sua mãe ao envolvimento com esquemas corruptos estavam ali, públicos. E, entre os nomes, surgia uma conexão chocante. A mesma empresa para a qual Carlos Vasconcelos trabalhou até 1991. Henrique foi convocado a depor informalmente no Ministério Público. Carlos apareceu na porta de casa no mesmo dia, transtornado. Você quer me destruir? Quer manchar tudo o que eu fui? Eu errei, mas fui seu pai. Henrique não se alterou. Pai é quem protege, não quem se cala. Se você sabia de tudo isso, por que nunca falou? Carlos tremeu. Porque eles mataram seu tio, eles matariam você. E agora você se jogou na boca do lobo. Naquela noite, Mariana recebeu um telefonema estranho. Um homem com voz modificada disse: se você ama o Henrique, convença-o a parar, ou será tarde. Elias redobrou as orações, e Henrique começou a andar com segurança armada. O ambiente que antes era de justiça, agora se tornava um campo minado. Mesmo assim, ele não recuou. A verdade custa caro, Mariana, mas o silêncio custa vidas. Dias depois, o carro de Henrique foi sabotado. Por pouco ele não sofreu um acidente grave. Mariana chorava ao seu lado, com medo. Você vai morrer por isso, Henrique. E eles vão sair impunes. Mas ele segurou sua mão com força. Eles só vencem quando a gente desiste. E eu não vou desistir. Mariana, mesmo temendo por ele, continuou ao seu lado. O amor que nascia entre os dois era silencioso, mas verdadeiro. Carlos, por sua vez, começou a mudar. Aos poucos, viu que o filho tinha mais coragem do que ele jamais teve. Em uma noite silenciosa, Carlos foi até a igreja. Elias estava sozinho no altar, orando. Pastor, eu tenho documentos, antigos, coisas que escondi por medo. Eu quero entregá-los. Elias o olhou nos olhos. Você quer se redimir, Carlos? Então é agora. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma pasta sobre sua mesa. Nenhum bilhete. Mas o conteúdo era explosivo. Ali estavam cópias de e-mails antigos,
contratos forjados e fotos de reuniões clandestinas com empresários e políticos influentes dos anos 80 e 90. Um deles ainda estava no poder. Henrique sabia que tinha nas mãos o fio que desmancharia o novelo. Entregou tudo ao Ministério Público e pediu proteção. Elias, mais que nunca, foi seu alicerce espiritual. Você não está lutando só por justiça, Henrique. Está lutando por gerações que nunca tiveram voz. Mas o golpe final ainda estava por vir. Em uma madrugada fria, Henrique recebeu uma ligação urgente. Temos um mandado de prisão contra você, por difamação e quebra de sigilo empresarial. Era uma armadilha. Plantaram informações falsas para incriminá-lo. Mariana chorava desesperada. Isso não pode estar acontecendo. Henrique foi levado sob flashes de câmeras e manchetes sensacionalistas. Do herói ao acusado. Dentro da viatura, ele fechou os olhos e lembrou da carta da mãe. Não julgue com os olhos da dor, mas com os da verdade. E no fundo do coração ele sabia. A escuridão sempre tenta engolir a luz, mas é no vale que Deus prepara os milagres. O mundo assistia de camarote, e o jogo estava longe de terminar. Henrique passou sua primeira noite na prisão sem pregar os olhos. A cela era fria, úmida, e o silêncio era interrompido apenas pelos gritos de outros detentos. Ele não era um criminoso, mas ali dentro isso não importava. O que doía mais não era a solidão, mas a sensação de injustiça. Foi assim que minha mãe se sentiu quando foi silenciada? Pensava ele, encarando o teto rachado. Lá fora, a mídia fazia o seu papel, manchetes manipuladas, opiniões distorcidas, vídeos cortados. Empresário tenta lucrar com escândalo falso contra políticos, diziam. Amigos se afastaram. Convites foram cancelados. Investidores da ONG retiraram apoio. O mundo, que antes o aplaudia, agora o condenava. Mariana tentou entrar em contato, mas a autorização de visita foi negada por medidas de segurança. Enquanto isso, Carlos Vasconcelos estava em conflito. Ele sabia que o filho era inocente. Sabia também que parte da armação vinha de um antigo aliado, Edgar Mendonça, um empresário poderoso que aparecia em vários documentos entregues por ele mesmo ao pastor Elias. Edgar era intocável, até agora. Elias tentou convencer Carlos a depor oficialmente, mas o medo ainda o paralisava. Na prisão, Henrique foi abordado por um homem de rosto marcado por cicatrizes. Você é o cara do vídeo, né? Henrique, cauteloso, apenas assentiu. O homem se aproximou. Meu irmão morreu tentando falar contra esses caras. Eles calaram ele. Mas você tá indo até o fim. Aquilo reacendeu algo dentro dele. Por que você tá me dizendo isso? Perguntou Henrique. O detento respondeu com os olhos firmes. Porque a verdade precisa de gente viva, não de mártires. 3 dias depois, Mariana recebeu uma carta escrita à mão. Era de Henrique. Se eu não sair daqui, continue. Não por mim, mas por todos os que foram calados. A verdade pode tropeçar, mas nunca cai. Chorando, ela leu a carta em voz alta para Elias. O pastor, firme, respondeu. Chegou a hora de reagirmos. A justiça de Deus nunca se atrasa, só amadurece. Carlos finalmente tomou uma decisão. Procurou o Ministério Público e pediu uma reunião. Tenho mais provas e quero depor. O promotor o olhou com ceticismo. Por que só agora? Carlos, com os olhos marejados, respondeu. Porque vi meu filho indo mais longe do que eu fui na vida inteira. E não posso deixá-lo pagar pelos meus erros. No dia seguinte, Carlos entregou documentos inéditos, gravações e datas que batiam com os arquivos do documentário. A bomba estourou. Um dos jornais independentes publicou uma matéria baseada nos novos documentos. A narrativa se inverteu. Milionário pode ter sido vítima de armação para acobertar escândalo de décadas. A matéria viralizou. O Ministério Público reabriu o caso. Juízes começaram a rever os processos.
O nome de Edgar Mendonça voltou às manchetes, e dessa vez, como investigado. No quarto dia, Henrique recebeu a visita de um advogado enviado por Mariana. As provas estão com o MP, seu pai depôs, e a justiça começou a se mover. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele depôs mesmo? O advogado sorriu. Sim, disse que você salvou o pouco de honra que ele ainda tinha. Henrique abaixou a cabeça e chorou. Pela primeira vez, lágrimas de esperança. No quinto dia, Henrique foi solto sob fiança. Quando saiu pela porta do presídio, Mariana o esperava com os olhos marejados. Você ainda acredita na verdade? Ela perguntou. Henrique sorriu emocionado. A verdade quase morreu, mas voltou mais viva do que nunca. Eles se abraçaram. Era um reencontro silencioso, mas carregado de fé. No mesmo instante, flashes de câmeras dispararam. Henrique não se escondeu. Encarou cada lente com firmeza. Vamos terminar o que começamos. A frase dita à imprensa naquela manhã se espalhou como fogo. Eles tentaram calar uma história, mas esqueceram que a verdade tem voz. Na igreja, Elias preparava um sermão especial para o domingo. A mensagem? Quando o mundo te abandonar, Deus te levanta diante de todos. O púlpito estaria cheio, e o coração de Henrique mais ainda. Henrique, agora livre da prisão, se via em um campo minado. O escândalo não tinha apenas feito ondas na mídia, ele abalou as fundações de uma sociedade corrompida por interesses escusos. Cada movimento de Henrique, cada palavra que saía de sua boca, agora era vigiado, analisado e, muitas vezes, distorcido. Mas ele sabia que sua luta não estava apenas contra aqueles que o haviam tentado destruir. O verdadeiro inimigo ainda estava por vir. No hotel onde a família Mendonça se reunia para discutir sua estratégia, Edgar, o patriarca da família e um dos empresários mais influentes do país, estava preocupado. O que vamos fazer com ele? A mídia está começando a virar contra nós, disse ele, olhando as últimas reportagens sobre Henrique. Mas o verdadeiro mentor por trás de todas as manobras sujas estava em silêncio. O homem que orquestrava a corrupção não era Edgar, mas sim Vítor Almeida, um político de alto escalão que, embora estivesse protegido por sua posição, estava começando a sentir o peso da verdade vindo à tona. Vítor sempre se manteve nas sombras, manipulando os poderosos e silenciando quem ousasse revelar seus segredos. Ele tinha um vasto império, controlado com mão de ferro. Mas Henrique e Mariana estavam cada vez mais próximos de descobrir o que realmente havia acontecido naquele escândalo. Era ele quem financia tudo nos bastidores e estava disposto a ir a qualquer altura para manter sua imagem intacta. Por isso, seus olhos estavam agora fixos em Henrique. Enquanto isso, Mariana passou as últimas semanas revisando os documentos, as gravações e tudo o que conseguiram reunir. Ela não só queria vingança, mas a verdade. Henrique já tinha sido uma vítima, mas ele também era uma ameaça para aqueles que estavam envolvidos. Em um dos encontros que tiveram no escritório, ela disse: "Agora vamos fazer a diferença. Não podemos parar até que todos saibam a verdade, até que todos paguem pelo que fizeram." Henrique estava imerso em seus pensamentos quando recebeu uma mensagem misteriosa no celular. A notificação dizia: "Você não sabe quem está realmente por trás disso. O inimigo está mais perto do que imagina." O nome de quem enviara a mensagem não aparecia, mas a mensagem foi clara. Henrique imediatamente contou a Mariana, e ambos começaram a investigar. A cada pista que seguiam, mais eles se aproximavam de Vítor Almeida, o verdadeiro mestre dos jogos de poder. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais próximos ficavam da verdade, mais o perigo aumentava. No dia seguinte, uma reunião de emergência foi convocada entre o advogado de Henrique e Elias, o pastor. Durante o encontro, o advogado expôs a situação atual de forma clara. Temos as provas, temos a mídia ao nosso lado,
Mas o que estamos enfrentando não é uma simples batalha judicial. Estamos lidando com uma rede inteira de corrupção. Elias, em sua sabedoria, respondeu calmamente: a verdade pode ser abafada por um tempo, mas nunca por toda a eternidade. Eles têm o poder, mas nós temos a justiça de Deus. Mariana, sem perder a compostura, acrescentou: e é por isso que não podemos mais esperar. Se não fizermos nada agora, eles vão nos destruir. Ela olhou Henrique com uma expressão decidida. Você tem algo a perder, mas eu não tenho nada mais a perder. Vamos juntos até o fim. O dia seguinte trouxe uma reviravolta. Enquanto Henrique participava de uma entrevista ao vivo em uma emissora de notícias, Vitor Almeida, que estava assistindo a tudo de seu escritório luxuoso, fez uma ligação inesperada. Ele sabia que era a hora de colocar seus planos em ação. Henrique estava sentado no estúdio, completamente preparado para responder às perguntas, quando uma repórter questionou: o senhor realmente acredita que pode enfrentar todos esses poderosos que estão atrás de sua destruição? Henrique, com um sorriso firme, respondeu: não. Eu não estou enfrentando a eles. Eu estou enfrentando a mentira. E isso, ninguém pode me impedir. Era uma declaração ousada, mas que também colocou Henrique em uma posição ainda mais vulnerável. Em resposta, Vitor sabia que precisava agir rapidamente para silenciá-lo de vez. Quando a entrevista terminou, Henrique saiu do estúdio e foi para sua limusine. O que ele não sabia era que seus inimigos estavam mais próximos do que ele imaginava. Uma série de ataques começou a surgir. Seu advogado foi ameaçado. Pessoas de sua confiança foram abordadas de forma hostil. Na manhã seguinte, Henrique e Mariana estavam em casa quando uma bomba de baixa intensidade explodiu na entrada de sua mansão, destruindo o portão e jogando escombros para todos os lados. Felizmente, ninguém se feriu, mas o recado estava claro. Eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências. Mariana estava em choque, mas sua voz não vacilou. Eles acham que vão nos parar assim? Eles não sabem com quem estão mexendo. O ataque foi apenas o começo. Vitor, agora vendo a seriedade da ameaça, começava a preparar o golpe final. Ele tinha em mente não só destruir Henrique, mas fazer com que ele fosse rotulado de criminoso para sempre. A batalha estava longe de terminar. Mas antes que Vitor pudesse agir, uma surpresa inesperada ocorreu. Um informante desconhecido entrou em contato com a mídia, passando informações cruciais sobre os esquemas de corrupção envolvendo não apenas Vitor, mas outros grandes nomes do governo e dos negócios. Isso seria o suficiente para virar a maré e fazer com que as evidências finalmente ganhassem o peso que mereciam. Agora, Henrique e Mariana tinham mais do que apenas a verdade ao seu lado. Tinham uma aliança secreta com o inimigo oculto. A pergunta era: quem poderia ser essa pessoa misteriosa que estava disposta a fazer tudo pelo que era certo? A tensão na casa de Henrique estava insuportável. Após o ataque à sua mansão, ele sabia que os inimigos estavam ficando cada vez mais ousados, mais próximos. Mas o que ele não sabia era que sua própria jornada de vingança estava prestes a se cruzar com uma revelação que mudaria o curso de toda a história. A mensagem misteriosa que Henrique havia recebido semanas antes estava começando a fazer sentido. A aliança secreta que Mariana havia formado com pessoas de dentro do sistema não era algo que ele havia imaginado. Eles tinham um informante, alguém dentro do círculo de Vitor Almeida, e essa pessoa estava prestes a desmascarar toda a corrupção de uma vez por todas. Mas quem seria esse informante? E o que exatamente ele sabia? Enquanto isso, Vitor estava em seu escritório, em uma sala sem janelas, com uma expressão de frustração estampada no rosto. Tudo que ele construíra estava começando a desmoronar. Não importava o quanto ele tentasse manipular os fatos ou ameaçar as pessoas, as provas contra ele estavam se acumulando, e ele sabia que o cerco estava se fechando. Ele tinha feito coisas impensáveis, mas nada o preparara para o momento que estava por vir.
Era tarde da noite quando Henrique e Mariana receberam uma ligação enigmática. O telefonema era abafado, mas a voz na linha era clara. Eles sabem tudo. Ele está vindo para o confronto final. O medo não tomou conta de Henrique, mas uma sensação de urgência invadiu seu peito. Ele sabia que Vitor, um homem que sempre se manteve na sombra, agora não teria mais como escapar. Tudo estava prestes a ser exposto. Mariana, com o coração batendo acelerado, olhou para Henrique. É agora, Henrique. O que fizemos até agora vai ser apenas o começo, mas precisamos fazer isso juntos. Não podemos mais esperar. Eles vão tentar nos destruir, mas agora temos as armas certas. Ela se referia ao conjunto de provas reunidas, às ligações clandestinas, às gravações e, mais importante, à confiança de todos os que estavam ao lado deles. A tensão tomou conta do ambiente enquanto eles se preparavam para o confronto final. O plano de Vitor era simples: eliminar quem fosse necessário para que ele permanecesse no poder. Henrique, Mariana e o grupo que os apoiava estavam dispostos a colocar tudo em risco para que a verdade fosse exposta, mesmo que isso significasse a queda de muitos deles. Foi então que uma nova pista surgiu. A origem da mensagem misteriosa finalmente foi descoberta, e ela levou Henrique diretamente ao ponto mais vulnerável de Vitor: sua filha, Isabela Almeida. Isabela, que sempre esteve afastada dos negócios familiares, era a chave que Henrique precisava para finalmente derrubar o império corrupto de seu pai. Isabela, embora inicialmente desconfiada, começou a revelar, aos poucos, os segredos mais obscuros de Vitor. Durante uma reunião privada com Mariana, ela confessou: "Meu pai é um homem perigoso. Ele matou para manter o império. Ele manipulou todos. A corrupção corre em suas veias, mas eu não posso mais fazer parte disso." Com a verdade de Isabela, Henrique viu uma chance de vencer, mas isso também significava que ele estaria colocando uma vida inocente em risco. Se Vitor descobrisse que sua filha estava colaborando com eles, a vingança seria implacável. Mas as cartas estavam lançadas, e o jogo não poderia mais ser interrompido. A madrugada estava chegando ao fim quando, inesperadamente, a última peça se encaixou. O informante dentro do sistema, que até então havia se mantido anônimo, finalmente se revelou. Elias, o pastor que sempre guiara Henrique e Mariana com sua sabedoria, era, na verdade, o verdadeiro herói por trás de tudo isso. Ele, que parecia ser um simples conselheiro espiritual, havia sido uma das figuras-chave para desvendar o esquema de corrupção que Vitor Almeida e sua rede de aliados haviam formado. Elias tinha conexões profundas no submundo político e financeiro, e agora, com as provas na mão, estava preparado para levar tudo a público. "Eu sabia que o momento chegaria", Elias disse com uma calma perturbadora. "Mas a verdade nunca será tão fácil de engolir. Preparem-se. O que vem agora não será simples, mas juntos podemos derrubar a mentira." Enquanto o confronto final se aproximava, o medo e a adrenalina estavam em todos os rostos. Henrique sabia que a batalha que se aproximava não seria apenas pela sua liberdade, mas também pela verdade, pela justiça e, principalmente, pela redenção daqueles que haviam sido vítimas de todo o esquema de corrupção. No coração da noite, Henrique, Mariana, Isabela e Elias partiram para a sede de Vitor, onde o embate final ocorreria. O destino de todos estava em jogo. O silêncio era pesado, mas todos sabiam que a verdade finalmente seria revelada. No fundo havia uma esperança. A justiça poderia triunfar mesmo quando o poder parecia imbatível. A noite estava silenciosa, mas o peso do que estava prestes a acontecer era palpável. Henrique, Mariana, Isabela e Elias se aproximavam da sede da empresa de Vitor, um prédio imponente que simbolizava o império de mentiras e corrupção que ele construíra ao longo dos anos. O céu estava encoberto por nuvens escuras, como se a própria natureza previsse o impacto que aquela noite causaria.
Henrique sentia um peso no peito. O que começara como uma busca por vingança contra o homem que destruíra sua família, agora se transformara em algo muito maior. Ele não estava mais lutando apenas por si mesmo, ele estava lutando pela verdade, pela justiça e pelas vidas de todas as pessoas que haviam sido sacrificadas para que Vítor mantivesse seu poder. Mas, à medida que se aproximavam da entrada da sede, uma sensação estranha tomou conta de Henrique. Algo estava errado. Ele olhou para Mariana e ela parecia igualmente tensa. Isabela, ao seu lado, mantinha uma expressão de medo, mas também de determinação. Eles sabiam que aquela seria a última chance de derrubar Vítor. Nenhum de nós poderia voltar atrás agora. No entanto, antes que entrassem pela porta da frente, um grupo de homens fortemente armados apareceu de repente. Vítor sabia que a hora chegaria e não estava disposto a perder tudo sem lutar. A tensão se intensificou e os homens de Vítor cercaram o grupo. Era um jogo perigoso, e o que aconteceria a seguir dependeria de cada movimento. Henrique e Elias, no entanto, estavam prontos. Eles tinham um plano que se baseava em uma única verdade. Vítor não poderia continuar no poder, e ele sabia disso. Ele era fraco, e por mais que tentasse manipular as circunstâncias, ele não tinha controle sobre a verdade. As provas estavam em mãos, e a revelação era inevitável. "Você acha que pode me derrotar, Henrique?" Vítor apareceu com um sorriso de escárnio. "Você e sua gangue de desajustados não têm ideia do que está fazendo. Vocês nunca me vencerão." Henrique olhou para ele com frieza. "Você acha que a mentira vai te proteger agora? Tudo está prestes a acabar. Os jogos de poder não funcionam mais." Ele fez um gesto e Elias, que até então se mantinha em silêncio, deu um passo à frente. Com a calma de sempre, Elias começou a revelar as provas contra Vítor. As gravações, as evidências financeiras, os testemunhos falsificados e, principalmente, os documentos que comprovavam a ligação dele com políticos corruptos e empresas envolvidas em escândalos internacionais. A cada palavra de Elias, a expressão de Vítor se desvanecia. Ele tentou manter a pose, mas a realidade estava se impondo com força. "Isso é impossível!" Vítor gritou, começando a perder o controle. "Vocês não têm o que é necessário para me derrubar." Foi nesse momento que Isabela, com uma determinação que Henrique nunca imaginara, deu um passo à frente. "Pai, é hora de você enfrentar a verdade. Eu não vou mais esconder o que sei sobre tudo isso. Você me usou por anos, manipulou minha vida para proteger seus próprios interesses, mas eu não vou ser cúmplice da sua corrupção. A verdade está aqui, e ela vai se espalhar para todos." Vítor olhou para ela, incrédulo. "Isabela, não faça isso. Eu sou seu pai. Não pode me trair assim." Mas a coragem de Isabela foi inabalável. "Você nunca foi um pai. Você me usou como uma peça no seu jogo. Não sou mais sua aliada. Eu estou do lado da verdade." O impacto foi profundo. Vítor parecia ter sido golpeado por um raio. Ele olhou para todos ao seu redor, como se tentando encontrar alguma forma de escapar da realidade, mas as evidências eram claras demais, e os aliados que antes estavam ao seu lado começavam a se afastar. Em um último ato de desespero, Vítor tentou fugir, mas Henrique foi mais rápido. Com uma precisão que ele jamais imaginara que teria, Henrique se lançou para cima de Vítor, imobilizando-o no chão. Não era mais sobre vingança. Era sobre justiça. Vítor, com os olhos cheios de raiva, não conseguiu mais lutar contra o inevitável. A polícia chegou minutos depois, alertada pelas provas entregues por Elias e o movimento dos aliados de Henrique. Vítor foi preso diante dos olhos de todos, sua fachada de império de poder finalmente destruída. Mas o maior golpe para ele não foi a prisão. O verdadeiro golpe foi a perda de tudo o que ele achava que tinha, a perda do respeito, da família e da confiança daqueles que um dia o admiraram.
Enquanto o império de Vítor caía, Henrique, Mariana, Isabela e Elias respiraram aliviados. A luta estava ganha, mas a vitória teve um preço. Eles sabiam que ainda havia muito a reconstruir, e a verdade não seria algo fácil de digerir para todos. No entanto, pelo menos agora, o caminho estava claro. Eles poderiam seguir em frente, sabendo que haviam feito o que era certo. Isabela, olhando para o pai agora algemado, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas ao menos agora ela era livre. Livre das mentiras, do controle e das sombras que sempre haviam a rodeado. Ela finalmente poderia viver a vida que escolhesse. Henrique, ao lado de Mariana, sorriu para ela. Você foi incrível. Não só hoje, mas em tudo o que fez para chegar até aqui. Você trouxe a verdade à tona. E por isso, todos nós devemos ser gratos. Enquanto o som das sirenes ecoava à distância, eles se afastaram da sede de Vítor, com uma sensação de missão cumprida. Mas o futuro deles ainda estava incerto. O que realmente importava, no entanto, era que a verdade havia sido revelada e a justiça havia prevalecido.